Rapaz, e aí, como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Espero que, pela honra e a glória do Senhor, esteja tudo bem, todo mundo caminhando e avante diante dos dias que nós estamos vivendo, com tantas leis, tantas coisas que têm acontecido aí que tem feito nós, como os cristãos, e ao mesmo tempo trabalhadores, esmorecer em algumas coisas. Mas Deus é bom, Deus é bom. A persistência é que nessa bondade do Senhor a gente possa estar refletindo diante de tudo isso. Mas hoje tem um texto em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, que é muito. Na verdade, Hebreus, no capítulo 10 inteirinho, ele é muito forte. É tão forte que eu costumo dizer que tem dois livros na Bíblia que é sobrenatural pela questão de maturidade e entendimento. São dois livros que vai trazer com que a gente possa ser impulsionado para um crescimento e avanço das coisas do Senhor e entendimento. Um deles é o livro de Hebreus e o outro deles é o livro de Efésios. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 10, no versículo 22. Então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, o Senhor. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento, na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Olha que texto, hein? Olha, eu conversando hoje com alguns irmãos, conversando com algumas pessoas, e fez nos refletir em alguns pontos. Uma das coisas, os desigrejados. É tão forte isso que um grande número de desigrejados tem aumentado nesses dias. E é importante isso para quem? Para o Tiago. Gente, infelizmente é a mais pura verdade. Por que que é importante isso? Porque qual é o ponto de um culto, queridos? Templo. O templo em si, as paredes, ele é irrelevante. Ele não tem relevância nenhuma, sinceramente. É somente cadeira, é somente matéria. Não é algo qualquer. Não é, é algo que pode ser destruído. E esse templo é irrelevante. Ele não tem relevância. Mas o que é importante, o que a própria palavra vai nos dizer? O congregar, a comunhão. Então, quando a gente entende algumas coisas, o que que nos faz? Faz com que a gente caminhe para dentro de um templo, para que dentro desse templo a gente entenda o desfrutar da comunhão. E no desfrutar da comunhão, a gente então faz o id, o sair da igreja. Então, se tornamos uma igreja em movimento. Aquilo que está escrito em Timóteo. Você, Timóteo, é uma carta viva. Então, se tornamos uma carta viva. Qual é a importância, então? A importância é nós entendermos o que está acontecendo. Entendemos o que está acontecendo dentro do culto, e aí tivemos um culto racional, não fogo, fogo, fogo. Infelizmente, a gente tem a ideia de ir para um culto só em questão de fogo, movimento, batismo, só não dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas ela não é o fundamento. E essa é a principal questão, ser fundamentado nela, para que nela então a gente possa prosseguir e ir avante, fazermos o id para fora, sermos uma igreja em movimento para fora. O ponto principal é esse, a gente sermos essa igreja em movimento para que ela então manifeste em todos os lugares onde formos. Aquilo que a gente recebe dentro de um culto, ou em comunhão, ou com os irmãos, seja com o líder, seja em qual for a posição, é para a gente transicionar isso para todos os lugares onde passamos. Hoje não é mais o culto naquele momento, mas é um culto longo, um culto que contínuo, ele continua. O culto não encerra às 21 horas, como as pessoas têm o costume de dizer aí, a maior parte do tempo de culto. O culto não encerra ali, não tem um encerramento de um culto, não. O culto ainda continua ainda.
E aí o seu bom dia, o seu momento, a sua transição, o seu movimento, e aí passa para aquilo então para que você possa se movimentar em todos os momentos diante da boa vontade do Senhor. E agora você é uma igreja em movimento. Você começa a fazer isso, afinal esse é o nome do canal, uma igreja em movimento. A gente possa estar transicionando isso para todos os lugares. Se eu vou para o meu trabalho, eu vou para o meu trabalho cultuando. Se eu vou para a minha escola, eu vou para a minha escola cultuando. Se eu vou para a faculdade, eu vou para a faculdade cultuando. Todos os lugares onde que eu vou é o que? Cultuando ao Senhor. Esse é o ponto principal. Se a gente entende isso, a gente começa a desfrutar de um ambiente. Tem até uma música bem interessante que fala Um Ambiente de Glória, do Reuel. É uma música fantástica. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Além de ser uma música, uma adoração totalmente vertical, sem dúvida nenhuma. Mas infelizmente a gente está mais preocupado com o nosso próprio ego, com o nosso modismo, com aquilo que a gente quer. E a gente se tornou um berçário gospel, onde que a gente entra para dentro de um ministério e fala assim, tá, o que o Senhor vai me abençoar? O que o Senhor vai me dar? O que o Senhor planeja para mim? O que o Senhor vai colocar para mim? O que o Senhor vai me satisfazer? Achando que Deus é um garçom que vai se submeter à vontade sua, queridinho. Não, gente. A gente estamos caminhando para lugares de entendimento e maturidade no Senhor. E isso é fundamental. A gente entende isso para que então a gente possa desfrutar disso tudo, trazendo uma ligação com o Senhor mais próxima. E o que vamos fazer diante de tudo isso? Permanecer. Permaneça na presença do Senhor, permaneça na comunhão, permaneça em tudo aquilo que você tem que fazer e vai fazer. A graça do Espírito Santo, ela nos aperfeiçoa. Venha como está, mas permaneça. Permaneça nesse lugar. Para que então, deste lugar, você então seja verdadeiramente aquilo que a gente foi chamado para ser. Cristãos. Pequenos cristos. Então, que nós possamos caminhar para esse lugar. Que nós possamos entender esse lugar. E que nós possamos transicionar um ambiente de culto para todos os lugares onde vamos. Afinal, o que nós somos? Quem somos nós? O que vamos fazer? Que nós possamos estar buscando a nossa identidade em Cristo Jesus e que nós possamos desfrutar tudo isso para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia, uma semana abençoada e que a graça do teu Espírito venha estar sobre você. Deus abençoe, queridos.